possa envolver, né, o coração de todos. E como eu sempre falo, é muito gratificante estar aqui, conseguirmos chegar até essa casa. Eu me sinto assim sempre emocionada por estar aqui, por sentir esse acolhimento da espiritualidade que abraça cada um de nós. E sinceramente eu gostaria que todos pudessem participar desse sentimento que é tão maravilhoso, independente do que aconteça na vida de cada um, né? Das dificuldades que cada um carrega no seu coração, que traz na sua vida, e esse amor que os nossos irmãos nos abraçam e nos acolhem, né? Eu gostaria que isso para todos nós encarnados, nossos irmãos desencarnados que se encontram assim de forma imensa e palpável, né? É uma energia que, sabe, pega, dá para pegar. E os nossos amigos internautas também, eu gostaria muito que isso fosse distribuído, redistribuído, sabe, inúmeras, infinitas vezes para todo o nosso planeta. De tão magnífico que é esse momento de estarmos aqui reunidos para escutar o Evangelho de Jesus, para que isso faça realmente parte do nosso dia a dia, do nosso minuto, do nosso segundo, de cada acontecimento que chegue até nós, seja bom ou ruim, porque às vezes o ruim vem para nos ensinar, né? Para nos fortalecer e para fazer a gente crescer. E eu queria convidar a todos para o nosso chá beneficente que vai acontecer, né, no dia 7, às 7 horas da noite. A gente se reúne para um chá e é muito agradável também. E antes de que o Francisco traga para todos nós a palavra do Evangelho de hoje, do Evangelho de Jesus, eu gostaria de pedir a permissão de todos para ler um trecho, esse livro Maria Dolores. É sempre assim, ela é maravilhosa no que ela coloca aqui. E esse título chama Meia Hora. Então fala aqui: ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção da meia hora. Quanto bem a realizar, 30 minutos apenas. No espaço de cada dia, são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem, ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro ensejo é o socorro, que se oferece à criança que vaga sem esperança a míngua de paz e amor. Depois, o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém, o apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida que o céu nos concede à vida. A todos, crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus. É maravilhoso, né? Que possamos aproveitar bem essa nossa meia hora e seguir com ela no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquele que nos procura, né? Pela internet, que bate na sua porta, que você encontra na rua, que todos possam colher um pouco dessa vibração boa que a gente ganha de presente aqui nessa casa. Um bom evangelho para todos. Sim. Tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês nesse encontro luminoso, né, de paz, onde nós
em alguns instantes esquecemos os nossos problemas, ou pelo menos tentamos, né? E nos adentramos nessa dimensão do Espírito, onde nós somos acolhidos com tanto carinho, com tanto amor por benfeitores que nos amam, para que a gente possa de alguma forma sintonizar o nosso coração, o nosso espírito, com o nosso Pai amantíssimo, que quer sempre o nosso progresso e a nossa evolução. Somos seres ainda que carregamos muita deficiência, né? Ainda somos imperfeitos e estamos aqui para melhorar isso. Rosana, lendo essa poesia magnífica, sempre bela, de Maria Dolores, eu me recordei de uma época que eu senti uma necessidade tão grande de procurar saber a respeito dela, né? Maria Dolores, porque eu sempre gosto muito das poesias dela. E naquele dia, eu achei necessário falar isso agora. Naquele dia eu comecei a pesquisar sobre a vida dela, né? Quem foi ela, né? Uma poetisa, uma grande estudiosa. E eu me deparei que naquele mesmo dia era o dia do aniversário dela. A espiritualidade estava me fazendo fazer isso, né? Buscar a respeito dela, e naquele dia era o aniversário dela. E eu gosto muito demais das poesias dela, é muito simples, mas muito, muito profunda, né? E diz dessa necessidade que nós temos de ver o mundo de maneira diferente, de exercitar a nossa fraternidade, o nosso amor por todas as criaturas, por tudo que nós temos ao nosso dispor. Então, me permitem mais uma vez, né? Fazer assim, emanar esse sentimento no meu coração, né? Que não tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje, mas eu senti necessidade de falar isso. Hoje mais uma vez, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a necessidade de nós entendermos um pouco mais, né? Ultimamente eu estou me sentindo, talvez outras pessoas estejam sentindo assim, eu me recordo muito da época da escola, né? Que quando chegava nos últimos meses do ano, que chegava aquela época de provas, né? E a gente ficava todo preocupado, né? Estudava bastante para poder tirar a melhor nota e você conseguir subir, né? Aquele degrau, né? Do ano letivo. E a gente ficava todo preocupado, né? Querendo correr, estudar, aprender o máximo possível. Eu estou me sentindo assim nessa época. Eu estou me sentindo assim nesses períodos, nesses momentos que eu estou vivendo aqui na Terra. Eu acho que tem outras pessoas também agindo dessa maneira, né? Então é importante a gente sempre buscar aprender mais, sentir mais, compreender de verdade qual que é esse momento que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo esse momento e para onde nós vamos, né? Qual é o próximo degrau? Então, essa nossa conversa de hoje, até os benfeitores espirituais nos alertam que vocês tenham um pouco de paciência, talvez a gente vai se estender um pouquinho mais no horário hoje, mas é necessário a gente falar algumas coisas para que haja essa abertura de consciência, essa abertura de mente, porque com certeza muitos de nós estamos corajosos de subir o próximo degrau, outros não, outros estão com medo, estão inseguros e talvez até pensando em descer um pouquinho. Você já subiu numa escada, amparado numa parede, que você precisa alcançar um espaço um pouco mais alto? E você começa a subir, de repente você fala assim, nossa, mas está meio perigoso isso, né? Não sei se eu vou ou se eu volto. Então nós, como humanidades, nós estamos nesse ponto. Precisamos galgar o próximo degrau. Só que nos causa medo, né? Nos dá uma certa insegurança. Por quê? Porque somos seres ainda primitivos que estamos avançando no conhecimento. E o conhecimento, ele nos pede que haja realmente essa coragem. Então nós precisamos ir adiante. Nós precisamos colocar o pé no próximo degrau. E para isso nós precisamos ter uma compreensão maior, né? É interessante que o Evangelho de Jesus, na sua simplicidade, em algumas passagens Jesus nos dá aquele entendimento de que todos nós somos seres muito maiores do que somos, né? Nós não podemos ficar simplesmente aqui nessa superfície terrena, achar que tudo que se movimenta no universo está aqui. Não, de maneira nenhuma. Jesus mesmo colocou, dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Que todos nós vivemos numa comunidade cósmica. Vivemos numa comunidade cósmica. A Terra é simplesmente um bairro do universo.
A Terra é simplesmente um departamento de todo esse sistema. Nós precisamos compreender isso. Mas por que é tão importante a gente entender essa questão? Porque nós estamos situados num lugar pequeno, mas que nós estamos de alguma forma interconectados com toda essa gigantesca massa cósmica que se movimenta, que nós chamamos de universo, né? Então é importante ter esse entendimento. A espiritualidade tem se esforçado bastante para elucidar a cada um de nós o entendimento e a compreensão das forças magnéticas e energéticas que todos nós temos, principalmente o nosso pensamento, né? Então a doutrina espírita tem alguns capítulos da obra kardeciana que fala muito do fluido cósmico universal, das energias. Nós precisamos entender isso. É claro que não é o tema desse nosso encontro, mas é importante para que a gente entenda a importância do seu movimento, do seu pensamento, do seu sentimento, né? Então esse fluido cósmico universal que une toda essa comunidade que nós estamos falando, porque os cientistas já descobriram que não existem espaços vazios, não existem espaços vazios no universo. Tudo é preenchido com essa energia, né? Que é o hálito de Deus, que é esse fluido cósmico universal, que interliga todas as coisas. Então qualquer movimento que aconteça nesse espaço gigantesco, nesse universo gigantesco, toda essa massa, toda essa energia cósmica se movimenta. É como se você vivesse, vamos dizer, vou colocar um exemplo bem simples. Você já viu uma teia de aranha bem grande? Quando a teia está lá no cantinho, lá que ela se movimenta, o que acontece com toda a teia de aranha? Ela balança, ela se movimenta. O universo é assim também. Tanto o universo maior como o universo restrito, que é o universo de onde nós nos movimentamos, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, né? É como se você fosse uma pequenina aranha se movimentando nessa teia. E todos os movimentos que nós fazemos, movimento que eu digo não é somente o movimento físico, mas principalmente o movimento mental e espiritual, nós movemos essa teia, né? Então nós influenciamos todo o ambiente que está em torno de nós. É muito importante a gente colocar essa base de entendimento para as pessoas entenderem. Puxa vida, mas será que os meus pensamentos estão influenciando outros? Tá? Muito, bastante. Primeiramente a você mesmo, porque justamente tudo começa, né, na nossa organização pelo nosso pensamento. Então é importante nós termos essa compreensão para ver o quanto nós estamos sendo influenciados e influenciando no ambiente que nós estamos vivendo. Tem um livro muito importante nos domínios da mediunidade. Eu me recordei uma vez que tinha uma frase muito profunda a respeito disso e agora fui buscar e achei, graças a Deus, lógico, inspirado pelos benfeitores amigos. Clarencio diz assim, num curso, né, de educação sobre energia, sobre, né, esse comprometimento do entendimento de como você se movimenta nesse universo gigante, ele diz assim: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação a fim de que lhe habilite o entendimento. Entenderam? Então é importante a gente entender isso, né? Nós estamos vivendo a era do Espírito, estamos entrando nesse amadurecimento, nessa compreensão. Já não mais o mundo materialista que nos domina, mas nós dominamos a matéria. Percebe? Muda-se inverte-se o papel. Antes a matéria tinha um domínio absoluto sobre nós, porque éramos excessivamente materiais, éramos criaturas extremamente primitivas. Então nós ficávamos atraídos pela matéria. Agora não, nós utilizamos a matéria como se fosse um instrumento, né? Um atributo para que nós possamos evoluir. Mas agora era do Espírito. Agora nós vamos adentrar um conhecimento muito profundo. E toda essa base que nós colocamos no início da nossa conversa é para a gente compreender isso. Por que é importante eu compreender quais os dispositivos que eu tenho para trabalhar?
Então você começa a controlar a sua mente, o seu sentimento, né? Você começa a trabalhar essa capacidade que você tem de sintonia, porque tudo nesse universo ele funciona à base de sintonia. O que é sintonia? Vamos colocar um exemplo simples, né, para que a gente possa entender. As pessoas que estão nos ouvindo na internet estão ouvindo a mesma coisa que vocês estão ouvindo, eles também estão ouvindo, né? Só que nós estamos numa sintonia e eles estão em outra. Por quê? Porque nós estamos num ambiente preparado. Nós estamos aqui dentro de um ambiente silencioso, um ambiente harmônico, equilibrado. Percebe? Então nós estamos recebendo essas informações em uma sintonia. Mas os nossos amigos internautas, ouvindo na casa deles, eles estão em outra sintonia. Por quê? Porque lá eles estão ouvindo a mesma coisa que vocês, só que lá eles estão ouvindo o cachorro latir, os seus filhos correrem pela casa, percebe? Existem outros fatores que fazem com que eles saiam dessa mesma sintonia que nós estamos. É assim que funcionam as coisas. Então, por isso que é importante a espiritualidade, tem nos falado com frequência, é importante essa meditação, é importante esse recolhimento, é importante essa busca interior e você conseguir fazer essa sintonia com as melhores energias possíveis. Então tudo isso que a espiritualidade tem nos ofertado é para que haja de verdade um aprendizado maior no nosso coração. Toda essa problemática que nós temos vivido durante todos esses anos, né? Enfermidade, desafios, problemas obsessivos, tudo isso está sintonizado com isso, está relacionado com isso. É essa sintonia vibracional. Então a nossa mente vibrando de maneira, vamos dizer assim, a pessoa que está magoada, ressentida com outra, ela começa a vibrar, né? Essa energia negativa a respeito de outra pessoa. Então existe esse intercâmbio existe essa sintonia entre dois corações que estão vibrando negativamente. E aí a gente entendendo e começando a compreender isso, a gente corrige, peraí, mas isso vai trazer prejuízo para ela, vai trazer prejuízo para mim e vai trazer prejuízo acima de tudo para o ambiente onde eu estou vivendo e me movimentando. Então tudo na vida funciona, trabalha e se movimenta através dessa sintonia, nos movimentando nessa energia cósmica universal. Então é importante a gente entender tudo isso para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, mais disciplinada, né? Então, à medida que nós vamos avançando e tendo essa compreensão, nós começamos a ter essa capacidade de corrigir com mais facilidade. Nós começamos a preparar melhor a nossa mente e o nosso coração. Quais são, com o que eu quero me sintonizar? Antigamente nós tínhamos o rádio, né, que você tinha aquele botãozinho, né? Eu acho que nem existe mais isso, né? Aquele botãozinho que você sintonizava as estações, né? Era uma dificuldade. Às vezes você queria pegar uma estação e era tão difícil, né? Você tinha que acertar bem, né? Um lugarzinho ali para você conseguir receber com mais. A nossa vida é assim também, né? É assim. O que você deseja para você? O que você escolheu para a sua vida? É assim. Nós vamos lá e sintonizamos. Não, eu gosto disso. Você vai lá e sintoniza com aquilo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser positivo, pode ser negativo. Então tudo, absolutamente tudo, na nossa existência é sintonia. É sintonia. É esse movimento na teia, né? Na teia. E você se movimentando aqui da maneira como você se movimenta, outro lá vai perceber, vai sentir. Não é assim que a aranha se alimenta? Ela faz aquela teia e ela fica ali quietinha. Quando cai um inseto ali, alguma coisa que balança a teia, é o sinal para ela, sabe? Opa, tem uma presa aqui, né? Ficou uma presa aqui na minha teia. É assim, todos nós, né, estamos conectados. Todos nós. Olha que interessante, que maravilhoso isso, né? Às vezes nos sentimos tão distantes, né? Não, todos nós estamos comunicados, estamos conectados. Lembra da sintonia que nós estávamos falando? Que nós aqui estamos numa sintonia, os nossos amigos internautas em outra. É assim, a vida é dessa maneira. Então a importância que sempre os benfeitores falaram isso pra gente, a importância de você
E vigiar bastante, como nos pediu Jesus lá. Vigia bastante os teus pensamentos, as suas atitudes, como você está se movimentando no mundo, que tipo de coisa você está buscando, né? Porque tudo isso vai criar uma sintonia, e essa sintonia você vai atrair o positivo ou o negativo para você, dependendo dela, dependendo daquilo que você... É claro que isso para a gente é muito difícil ainda. Por quê? Porque nós já viemos, né, lá do nosso primitivismo, nós já viemos com algumas tendências, né? Algumas coisas assim já embutidas no nosso coração e na nossa consciência. Então, quando acontece alguma coisa muito grave, muito difícil para a gente, a nossa tendência é reclamar, é espernear, é ficar revoltado, chorar, ficar triste, achar um culpado, né? Achar um responsável por aquilo. Nunca nós responsabilizamos a nós mesmos, mas a gente quer sempre achar um responsável pela nossa dor. Então isso fazia parte do nosso homem primitivo. Esse homem que está buscando o conhecimento do Espírito, não, tem que ser diferente. Espera aí, o que está me acontecendo foi uma sintonia equivocada do meu coração, do meu pensamento, para que eu atraísse isso que está acontecendo na minha vida. E também a gente pode fazer o contrário. Se a gente começa a trabalhar essa sintonia positiva, se nós começamos a nos movimentar conscientes, né? Conscientes e buscando realmente aquilo que é positivo, a vida vai responder da mesma forma, né? É lei, isso é lei, já é lei de atração, é assim mesmo. Então por isso que é importante nós termos essa base, né? Foge até um pouco do evangelho, isso claro que foge, mas não muito também. Porque Jesus também falou a necessidade que nós temos de vigiar, de orar, de estarmos conectados positivamente, para que nós pudéssemos ser mais produtivos, mais eficientes na nossa busca e realmente atingir os nossos objetivos. Porque de alguma forma todos nós trazemos, consciente ou inconscientemente, a nossa missão. O que tem aqui dentro, né? Aqui dentro do nosso ser, que nos convoca a esse aperfeiçoamento. É esse dispositivo que foi colocado no seu coração, no meu, no coração de toda a humanidade, para que haja uma ascensão, para que haja uma evolução, embora que muitas vezes a gente se perde um pouco nesse processo, justamente porque nós estamos fazendo essa transição do homem primitivo para o homem espiritual. É simplesmente por isso. Mas vai chegar um momento, e eu acredito que é esse o momento, de ter esse despertamento. É esse próximo degrau que nós estamos corajosos. E não, está alto, eu estou sentindo uma certa insegurança, mas eu preciso subir porque eu preciso atingir o meu objetivo. Então, que você sinta isso no seu coração, que você perceba que existe de verdade todo um movimento na Terra, é até repetitiva essa palavra, mas é verdade, e está existindo todo um movimento tanto na dimensão 3D, que é essa que nós nos movimentamos, como dimensões mais superiores. É uma força-tarefa para que haja de verdade esse encorajamento do seu coração, do meu coração, de muitos espíritos que fazem parte da humanidade, de subir o próximo degrau, confiantes de que você está influenciando em todo o resto, em toda a comunidade. Então, não importa se é um, se é dois, se é um grupo de 3, de 5, você está fazendo bem, você está buscando a luz, isso vai interferir no coletivo. Ah, mas são 8 bilhões de almas no planeta. Mas se nós, de alguma forma, fizermos algum movimento, por menor que seja, no sentido do bem, nós vamos influenciar essa teia, nós vamos trabalhar, né, essa sintonia para que outros corações sejam de alguma forma tocados por isso. Então tudo é importante. Esse encontro que nós estamos tendo aqui, né, nesse momento, voltando-se para Deus, voltando-se para a oração, para a vibração, pela busca do entendimento, da compreensão e do amadurecimento espiritual, é um movimento positivo que nós estamos fazendo nesse sentido. Na próxima terça-feira nós vamos iniciar mais uma vez o nosso grupo de estudos. São almas que vão se reunir para poder melhorar-se, para poder buscar um autoconhecimento,
um fortalecimento, uma estrutura mais sólida para poder lidar com todas essas questões que o mundo nos cobra de cada um de nós. É um movimento. São poucas almas que vão se reunir para isso? Sim, né? Sim, mas com algum objetivo de fazer o bem. Fazer o bem a si mesmo e fazer o bem ao coletivo. E sempre nós estamos influenciando. O ambiente que você constituiu na sua casa, que você chama de lar, ele está influenciando em todos os outros lares. Ele está influenciando no planeta Terra. Sim, é verdade. Parece uma coisa separada, né? Uma coisa distinta, mas não é. Não é. A espiritualidade tem falado isso e a gente não tem entendido. É tão interessante porque eu também, nos últimos anos, eu comecei a compreender o que é aprender, o que é o ensinamento. Porque tinha tantas coisas que eu aprendia, que eu via, que eu lia. Eu falei, mas parece que isso não está fazendo muito sentido para mim. Parece que isso está adormecido, por que eu estou aprendendo isso? Aí uma vez veio uma figuração da semente pequenina, por exemplo, da braquiária. Sabe, braquiária é esse capim que nós conhecemos, chama braquiária. A semente dela fica na terra. Você pode passar a máquina, o trator e virar aquela semente, a semente bem minúscula, e ela fica ali na terra, adormecida, um tempão. Aí quando chega o tempo dela, ela vem, ela brota novamente. O ensinamento é assim. Ele vai sendo um depósito de entendimento, de compreensão. Vai chegar um momento da sua vida que aquilo vai começar a fazer todo sentido. Percebe? Então, às vezes no início, você, mas por que eu estou aprendendo isso? Parece que isso não faz sentido na minha vida agora, mas vai fazer lá na frente. Vai fazer lá na frente. Lá na frente vai germinar. E é esse momento nosso. É esse momento. Eu estou sentindo isso. Muitas coisas que eu aprendi lá atrás está fazendo todo sentido agora. Coisas não só dentro da doutrina, coisas que eu vi fora, coisas que eu achava tão malucas. Eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo? E parece que estão todos se convergindo e, sabe, se encaixando como se fosse de verdade um grande quebra-cabeças. É assim. Então, estimula o teu coração para o aprendizado. Procura buscar um pouco mais essa informação da sintonia, desse fluido cósmico universal que une todas as coisas. Percebe? Isso é muito, muito importante, né? Outro dia, algumas semanas atrás, nós falamos que as pessoas têm dificuldade de entender até a sua própria organização biológica, né? Já que nós estamos na era do espírito, vai mais a fundo, estuda não somente a sua organização biológica, mas o seu perispírito. O Sérgio sempre fala muito sobre isso, né? A necessidade de você entender isso, esse segundo corpo que você tem, esse corpo astral, que ele tem uma conectividade com o corpo material, e é ele que capta toda a energia e transfere para o nosso corpo biológico. Tem que ter esse equilíbrio, essa relação dos dois. Quando nós desencarnamos, nós perdemos esse corpo biológico, lógico, né? Que ele pertence à matéria, mas o corpo astral ele continua com a mesma modulação, com a mesma figura que tinha esse outro corpo, porque é o nosso espírito revestido de perispírito. Então vai buscar essas informações, adentra esse universo para que você possa entender as suas emoções, as energias que você pode trabalhar no seu dia a dia. Outro dia nós falamos da questão da respiração, muito importante. Todas essas questões vão se unindo, vão se juntando para criar esse homem diferente, esse homem novo que vai estudar o espírito, não mais excessivamente a matéria. É importante sim conhecer a matéria, mas o espírito, as energias que te compõem, as forças que estão aqui latentes, né? Que estão dentro de você, que precisam se manifestar para o bem. E nós podemos fazer isso, mas muitas coisas contribuíram para que nós adiássemos isso, para que fosse interrompido esse movimento. Mas agora já não existe mais condição de segurar isso. As pessoas que estão com a mente desperta, os espíritos que estão realmente sedentos de conhecimento, de entendimento, querem de maneira muito rápida subir o próximo degrau e conhecer mais e mais e saber como eu posso colaborar no coletivo, como eu posso fazer melhor. Não mais aquele egoísmo de querer fazer somente para você, subindo o próximo degrau, mas sempre preocupado com aquele que está lá embaixo. Sobe também, dê a mão.
Venha, tenha coragem, é isso que nós precisamos fazer. Incentivar outras pessoas, né? Para que subam junto conosco. É esse movimento da Terra. É os últimos meses de um ano letivo da humanidade. Precisamos fazer essa força-tarefa e buscar o conhecimento que nós necessitamos para galgar o próximo degrau. E nos dizem alguns amigos benfeitores, amigos, que o próximo degrau nos dará uma visão maravilhosa, maravilhosa. Nós nem imaginamos, mas diz que é maravilhoso. É aí que nós vamos conseguir ter força, oxigênio, combustível, tudo aquilo que você imaginar que possa te impulsionar para cima, é esse segundo degrau que vai te fazer isso, Mas, e sempre tem um mais, né? É necessário ter esforço, dedicação, né? Constante. Não é você ter vontade hoje, fala assim, não, hoje eu estou com vontade de aprender, hoje eu quero saber, mas amanhã você fala assim, mas sei lá, deixa a semana que vem eu vejo isso. Não funciona assim. Tem que ter uma constância, né? Tem que ter um movimento, senão não surte efeito, Então sempre que nós queremos desfrutar alguma coisa, é necessário ter um trabalho. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Não existe nada, absolutamente nada, que vem de graça. Sabe assim? De mão beijada? Não. Tem que ter esforço, dedicação. Às vezes eu vejo as pessoas falam assim, nossa, mas fulano tem tanta sorte, né? Sorte? Será que não é trabalho? Né? Será que não é esforço? Será que não é dedicação? Então nós precisamos começar a entender isso. E se nós queremos de verdade ter uma vida diferente, alcançar realmente esse estado de espírito mais evoluído, né? Que a gente possa realmente ter essa paz, esse bem-estar íntimo, é necessário buscar, né? Porque senão nós estaríamos aqui, nós estaríamos lá no conforto da nossa casa, brincando com os nossos filhos, jogando conversa fora. Não, nós estamos aqui, intencionados em nos melhorar, né? Então é isso que tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso coração, esse desejo ardente, verdadeiro, constante, de ir para frente, tirar de nós aqueles hábitos ruins que toma tempo da gente, sabe? Que faz a gente desprezar o tempo, que é importantíssimo o tempo, porque a vida passa rápido, né? E nós precisamos evoluir na matéria, nós precisamos evoluir aqui, encarnados. E estamos muitas vezes desprezando esse tempo, jogando o tempo fora, e não podemos, temos que aproveitar. Claro que nós precisamos de um tempo de lazer, lógico, precisamos nos divertir ali até nas redes sociais, conversando com os nossos amigos, mas com equilíbrio, com disciplina, né? Podemos desfrutar de um evento social, um encontro de amigos, mas com disciplina, nunca excessivamente, porque ficamos escravizados, né, de tudo isso. Então nós precisamos ter essa consciência. Deus não é esse ser rígido, né? Fala assim, não, você tem que só falar de Deus, tem que só falar de energias, você tem só que evoluir. Não, você precisa também daquele momento de relaxamento, você precisa daquele momento onde você vai desestressar, né? Você vai se conectar com a natureza, você vai se conectar com outras pessoas. Tudo isso é importante, mas desde que haja equilíbrio, né? Equilíbrio, disciplina e objetivo. É isso que nós precisamos. Então, gente, é essa conversa, né? Se estendeu um pouco, eu peço perdão, mas é necessário a gente ter esse entendimento, ter essa compreensão para estimular o seu coração, o meu, o coração dos nossos amigos internautas, para se conscientizar verdadeiramente. Não, eu preciso ter coragem de subir o próximo degrau. Eu vou ter que renunciar a algumas coisas? Claro, sempre é assim. Se não houver renúncia, não existe evolução. O Chico evoluiu muito. Não o Chico eu, não, Chico mesmo, Chico bom, né? Chico Xavier evoluiu muito, a gente percebeu. Essa encarnação dele, essa missão que ele teve na Terra, fez ele subir muito mais, mas ele renunciou a tudo. Nós ainda não estamos nesse patamar, não, estamos muito distantes disso, né? Mas a gente precisa começar a fazer algum tipo de renúncia, tirar algumas coisas que é tão gostoso na nossa vida, que nos faz bem, que massageia o nosso ego, né? Então a gente precisa começar a cortar isso e falar assim, não, eu preciso
ir por esse caminho que nos conduzirá, que me conduzirá ao Criador. É isso, gente. Então, que Jesus nos dê entendimento, sabedoria, força, coragem, determinação, perseverança, né? Capacidade de discernir, para que a gente possa ir adiante, dando sempre as mãos. Nunca se esqueça disso, porque ninguém consegue, porque evoluir sozinho não faz sentido nenhum. Eu me recordo da história do nosso amigo, do nosso irmão, que trabalha incessantemente na espiritualidade até hoje, né? Bezerra de Menezes. Ele teve essa escolha na espiritualidade, a história que todos os benfeitores espirituais contam. Ele chegou na espiritualidade depois de ter feito tanto bem, falou: você não precisa mais encarnar na Terra. Não, mas eu quero. Enquanto os meus irmãos lá embaixo, sofrendo, todas essas adversidades estiverem sofrendo, eu quero trabalhar na Terra, eu quero trabalhar com eles. Então tudo bem, né? Tudo bem. Então não adianta nada a gente querer evoluir sozinho. Você pegar um elevador, apertar lá o botão céu e ficar dando tchauzinho para todo mundo que está embaixo, isso não faz sentido nenhum. Nós precisamos de verdade ter essa vontade de crescer, de evoluir, mas nos preocupando sempre com aqueles que ficam. Não somente os nossos familiares. Porque na verdade, como dizia Jesus no início da nossa conversa, e ele fez questão de dizer isso a toda a humanidade, há muitas moradas na casa do meu Pai, dizendo que todos nós pertencemos a uma única comunidade. Então nós não podemos nos isolar, precisamos carregar conosco todos aqueles que estão em torno de nós, Então é isso, gente, que Jesus nos abençoe, que o nosso domingo seja muito produtivo, muito feliz, que assim seja, graças a Deus. Obrigado. E agora, nesse momento próximo à finalização dos trabalhos dessa casa de amparo, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando que essas vibrações amorosas possam chegar a todos os corações, em todo lugar, qualquer canto do nosso planeta. Que essas vibrações carregadas de amor possam se juntar a tantas outras, e cada um ir direcionando essas vibrações para aquele que saibamos estar aflitos, desesperançados, doentes, acamados, doentes da falta de fé, da falta de esperança, da falta de resignação, da falta de amor. Que essa luz que nos chegue através dos nossos amigos da espiritualidade, com a permissão e bênção de Jesus, nosso mestre, nosso amigo amado, fortaleça todos. Que todos se sintam acolhidos, abraçados, amparados. Porque essa é a nossa certeza, é o desejo do nosso coração. Que a paz que reina nesse ambiente, que reina nos nossos corações, acompanhe e envolva a todos os dias. Que assim seja.
E nós vamos então, mais uma vez, acolhidos essa energia fraterna e amiga dos benfeitores amigos, nós vamos todos nós, mais uma vez, diante da figura radiante, meiga, generosa, misericordiosa do nosso benfeitor amigo Jesus, agradecer, obrigado Senhor, por esses instantes onde nós nos reunimos em Teu divino nome, para encontrar, Jesus, o caminho para a nossa evolução, para a nossa ascensão. Obrigado, Senhor, por esses amigos que nos incentivam, que nos abraçam, que fornecem a todos nós a inspiração e a intuição necessária, para que nós possamos, com mais coragem, com mais esperança e alegria, continuar trabalhando, aprendendo e servindo. Ajuda-nos, Senhor, a sair desse tempo hoje, carregando em nosso coração essas energias benfeitoras, para que os nossos dias sejam de maior lucidez, para que nós possamos estender um pouco mais as nossas mãos, para que nós possamos enxergar aqueles nossos amigos que muitas vezes difíceis, mal compreendidos, possam receber o nosso amparo, o nosso carinho, o nosso amor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a vida de maneira diferente, para que nós não olhemos mais a matéria, mas acima de tudo, a essência espiritual em tudo, para que o nosso trabalho seja colaborativo, produtivo, dentro de sensatez, equilíbrio e paz. Obrigado, Jesus. Permita que nós possamos receber o medicamento que nós viemos buscar no nosso trabalho de paz. Que assim seja, graças a Deus.